Dizem que as imagens são reais. E aí, paranormais, beleza? Quem fala não é que sou de novo pra vocês. E hoje vamos sair um pouquinho da nossa bolha do Ghostface pra flertar com algo mais obscuro, mais cru, mais sujo. O bom e velho analog horror ou terror analógico. E se você, diferente desse estilo, não quer ser tão ultrapassado, já taca o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho e agora sim, roda! Lá nos anos 90, filmes como A Bruxa de Blair estavam em alta. E foram eles que tornaram comum o gênero found footage, ou seja, filmagens encontradas. O tipo de terror onde a câmera grava o último momento de alguém antes de tudo dar errado. Mas ao mesmo tempo, outro estilo começou a crescer nas sombras. O tal do analog horror, um tipo de terror mais cru, mais desconfortável, que parece uma fita velha esquecida no fundo de um armário. Ou um tipo de gravação de TV fora do ar, distorção de áudio, estática VHS, tudo meio podre, e por isso mesmo, às vezes, real demais. Agora, imagina você misturar esses dois estilos. O found footage, no qual alguém grava sua própria desgraça sem saber, com o analog horror, que te deixa com aquela sensação de que você viu algo que não deveria ver. Essa mistura gerou uma coisa que quase ninguém notou, mas que vem chamando a atenção de uma galera em alguns fóruns de terror. E essa obra seria As Fitas Perdidas de Sidney Barber. Então vamos dissecar esse assunto. O vídeo de hoje foi postado há um ano atrás, no canal TJR Filmes, um canal que contém apenas esse vídeo. Eu procurei mais informações, vasculhei o canal, redes sociais, até mesmo fóruns e não achei nada. Então, já que ninguém explicou isso até agora, vamos dissecar. Sendo honesto, esse é o tipo de vídeo que eu adoro consumir à noite, com a luz apagada, debaixo de um cobertor, com uma xícara de café na mão ou aquele lanchinho da madrugada. Então, dito isso, se arruma aí na cadeira, arruma a sua postura para você não ficar com dor nas costas, tranca suas portas, porque agora vamos descobrir o que realmente aconteceu com Sidney Barber. Em resumo, Sidney Barber era uma exploradora urbana, uma jovem de 19 anos que decidiu investigar um centro de pesquisa abandonado no condado de Maricopa, Arizona. E aí ela desapareceu. O mais estranho desse caso não foi o sumiço. O estranho foi o que veio depois. As gravações. Uma série de vídeos recuperados, supostamente feitos por ela mesma durante a sua exploração. Só que nada se encaixa direito. E é aí que começa o problema. E as coisas começam a ficar estranhas. Vamos no início. O vídeo começa numa tela preta, letras brancas simples e a seguinte mensagem. Em 2 de outubro de 2008, Sidney Barber, uma exploradora urbana de 19 anos, desapareceu enquanto investigava uma instalação de pesquisa abandonada no condado de Maricopa, Arizona. A área foi vasculhada por várias agências governamentais diferentes, todas alegando que nenhum vestígio de Sidney foi encontrado. 15 anos depois, as filmagens feitas pela câmera de Sidney, na noite que desapareceu, foram vazadas ao público por uma fonte desconhecida. A sequência de gravações que você verá a seguir ficou conhecida como As Fitas Perdidas de Sidney Barber. Esse aviso aqui é um tanto quanto bizarro, é o típico aviso que você acha em found footage, tipo A Bruxa de Blair. Nesse ponto, isso não é mais entretenimento barato, é um registro. É como se a gente estivesse acessando algo que não devesse. Um documento perdido, ou até mesmo uma fita esquecida. Começamos com a Sidney do lado de fora do prédio, segurando sua câmera. E por falar nisso, é uma dessas daqui que ela estava segurando. Camera on, light on. Here we go. Bom, a atmosfera aqui é total 2008. All-Star, calça jeans, cabelo preso, uma garota despretensiosa com a sua câmera na mão. Sem mochila, sem kit de primeiros socorros, sem nenhum tipo de proteção. Só ela e o instinto de explorar o desconhecido. Ela mostra o prédio, parece um pouco estranho só de se olhar, e ela tá completamente sozinha. Nenhum sinal de medo, nem de malícia, só aquela vibe de eu vou gravar um vlog estranho pra poder postar no meu YouTube e só isso. A Sidney, ela podia ser muita coisa, uma final girl, uma exploradora iniciante, mas ela nunca foi, sabe o quê? Burra. Ela sabia que pra sobreviver num mundo cheio de lugares tenebrosos e sinistros, ela precisava de uma coisa, de divulgação. E foi por isso que antes de entrar naquele prédio estranho, ela fez a coisa certa. Ela divulgou
jogou a empresa dela no Diálogo Business. E já que estamos falando de decisões inteligentes, vamos falar um minutinho do patrocinador do canal. O vídeo de hoje está sendo divulgado pelo Diálogo Podcast, comandado pelo Contenção e pela Nelly. Eles deram uma força no computador e estão ajudando a gente com o nosso estúdio, aqui com o microfone e os aparelhos de som. Você que quer divulgar seu negócio, suas aulas, até mesmo aquela campanha política pretensiosa, no Diálogo Business você aluga um estúdio profissional com uma produção totalmente especializada e ainda espalha o seu podcast nas redes sociais. A Sidney sobreviveu, mas você não tem que correr nenhum risco para fazer isso. Basta você chamar eles no WhatsApp ou no link do Instagram no direct. E já agende sua divulgação, pois a internet é a avenida mais movimentada e se você não tá na internet, você tá perdendo tempo. Agora sim, de volta ao vídeo. Então, após fazer a sua propaganda no Diálogo Business, ela finalmente entra no prédio. Até aqui tudo bem, tudo muito quieto, tudo muito silencioso. E aí me bate uma pergunta inevitável. Quem é que faz esse tipo de exploração urbana sozinha? Ainda mais uma estrutura enorme, isolada, escura e com gente maluca, possivelmente solta por aí. Sem contar que ela já tá dentro do prédio com uma lanterna acesa passando pelas janelas. E isso entrega a posição dela para qualquer vagabundo que esteja passando do lado de fora, na rua ou naquela região. Mas, aparentemente, ela não pensou nesses detalhes. Agora ela tá dentro de uma sala que parece ser a cozinha. E lá em cima do armário tem uma coisa totalmente deslocada. Fuck that. Essa boneca não deveria estar aí. As filmagens vão cortando, provavelmente momentos mais interessantes ela filmava só, ligava, desligava, algo normal de quem tá filmando com uma filmadora. Ela explora mais as salas, passa por corredores apertados, até que do nada isso acontece. Mano, um projetor tá ligado, sozinho, num prédio supostamente abandonado. E aí eu me pergunto, como que tem energia nesse lugar? Geralmente lugares abandonados não tem energia elétrica. Então, uma gravação totalmente estranha nos é exibida. Yes, that is correct. What can you tell us about the incident in room 24? I was in my office finishing up charts for the day. I heard screaming. I ran out and Dr. Reynolds. Oh, Jesus. Where was Dr. Reynolds? He was everywhere. Pelo tom deles, são dois pesquisadores que estão discutindo sobre um experimento que deu errado. On the ceiling, on the floor, the walls. Where was asset 0235? That thing is no asset. It's a monster. We created a monster. Oh God, what have I done? We're not safe here. Dr. Miller, the asset has been contained. You don't understand. This facility, not just things inside of it. It's all evil. I need to leave. Ma'am, you need to go down to the lab and do final analyzations. No, I will not go down there. You can't make me. Doctor, I assure you. I can't go down there. I won't go down there. Shit. Calm down. Isso foi muito estranho e nos deixou com mais perguntas do que respostas. Com isso, o clima fica totalmente diferente. A Sidney acorda para a realidade e começa a correr, desesperadamente.
Então algo tá diferente. Ela cai numa área totalmente iluminada. Sim, com luz. Como é possível? Um prédio abandonado, no qual tem luzes que só funcionam em alguns setores? Isso não faz sentido. Essa parte, eu admito, pela estética, me lembrou um pouco dos backrooms. Para você que não sabe o que são backrooms, são corredores vazios, ambiente morto, mas com coisas funcionando que não deveriam. A sensação que passa é que o lugar não é tão vazio assim. Mesmo assim, ao invés de voltar pelo caminho no qual ela veio, a Sidney decide seguir em frente. E talvez esse tenha sido o último erro dela. Até que ela chega numa bifurcação. Dois corredores longos, tá tudo com uma estética de hospital. Ou ela vai pro lado esquerdo, ou ela vai pro lado direito. E ela decide ir pelo lado esquerdo. Os passos são rápidos, curtos, e ela tá totalmente abalada. E lá no fim, ela finalmente encontra o que ela tava procurando. A porta de saída. Claro, né? Tá trancada. Ela volta e agora tem 4 opções. O caminho de onde ela veio, o caminho da esquerda, que no caso tá trancado, o da direita e o de trás. Aí você pensa, ela vai pelo da direita, né? Mas não. Ela volta pelo caminho de onde ela veio. Porém, nós vemos esse caminho pelo qual ela veio pela primeira vez. E aí tem uma parada que eu pensei. Rolaram 2 erros aí. Primeiro, ela podia ter entrado nas salas e procurado algo pra se defender, como a gente faz em jogos de terror, tipo Silent Hill ou Resident Evil. Segundo, ela podia ter testado algum dos outros caminhos. Mas convenhamos, ela é só uma garota, sozinha, com medo, sem experiência com esse tipo de situação. Ela só quer uma coisa, sair de lá viva, só isso. Então ela tá seguindo até que... uma figura passa pela porta principal. Mano, tem alguém lá com ela. A Sidney corre como qualquer ser humano correria. E a fita corta. Não tem mais volta. Ela não tá mais sozinha aqui. Alguém ou alguma coisa tá na caçada, na espreita. E aí nós vemos isso. Mãos finas, longas, com garras retas e afiadas. E aí nós vemos um relance do corpo. Tá de costas e parece que tá indo embora. Ela se esconde, o tempo passa e nada acontece. Até que ela ouve um barulho de porta batendo. Talvez a coisa tenha ido embora, ou ficado com medo, ou pior, talvez esteja esperando ela sair. Aí a Sidney decide olhar através da parede quebrada. E nessa hora eu pensei, mano, imagina se essa coisa tá lá no modo stealth só esperando ela pôr a cabecinha pra fora pra dar um jump scare. Tá limpo, não tem nada lá. Aí ela decide voltar, até aí tudo bem. Só que tem um lance, pelo mesmo corredor por onde a coisa sumiu. E aí eu comecei a pegar com essa menina.
Ela passa por um extintor de incêndio, que ela podia ter usado como arma, mas ela teria que largar a câmera, no caso. E se largasse a câmera, ela ia perder a única prova do que tá acontecendo aqui. Pra ela não valia mais a pena. Então ela encontra uma porta azul, que dá acesso à escadaria do prédio, tanto para os níveis superiores quanto inferiores. Ela solta a porta e a porta bate com força e ecoa por todo aquele prédio, um eco gigantesco. Mano, nessa hora que você dá uma bifa nessa menina, cara. E claro, alguém lá em cima ouviu isso. Então, nós vemos a coisa descendo as escadas. A Sidney entra no modo desespero total e corre escadas abaixo. Mas aí acontece uma coisa estranha, um glitch e a câmera corta. What the fuck? I'm losing my mind. E de repente ela tá dentro de um elevador. Só que a gente viu ela entrando numa porta. Ué, ela definitivamente não tá mais no mundo real. What is this place? Saindo no elevador, ela entra num novo tipo de corredor, cheio de portas de madeira, tudo muito estranho. E se vocês repararem, nesse andar de baixo, a atmosfera é mais velha, menos clínica como o andar de cima, e cheia dessas caixas de madeira por toda parte. E no fim, ela vê uma porta com uma placa escrito Room 24, quarto 24. Isso faz ela surtar. A única vantagem dela aqui era que ela estava em silêncio, mas achar o quarto 24 deixou ela em pânico. E adivinha? A coisa tava lá, vindo torta e de forma irregular e distorcida. Sidney corre até a porta que dá acesso à escadaria. A câmera corta de novo e agora vemos uma parede branca, uma saída de ar, silêncio. What the fuck? Ela pisou em alguma coisa e é um documento. Laboratory log. Enquanto ela lê esse papel, um barulho estranho, ela vira a câmera e a coisa aparece. Who's there? E pela primeira vez, vemos sua forma por completo. Alto, escuro, sem rosto, como uma sombra viva. As mãos, longas, com garras articuladas, lembram um tipo de robô, mais orgânico. Sidney grita, a coisa agarra ela, a câmera capta suas mãos, se debatendo, o tênis dela longe, e aos poucos, ela vai parando de se mexer. A fita acaba, sem resposta, sem explicação, só o vazio e o peso de ter assistido algo que talvez ninguém deveria ter assistido.
Ok, isso realmente foi muito intenso, mas o que será que realmente aconteceu com Sidney Barber? Bom, agora vamos analisar algumas coisas dessa fita para podermos entender melhor tudo o que aconteceu aqui. Vamos começar pela gravação. São dois cientistas falando sobre um tipo de experimento. A doutora Miller veio prestar esclarecimentos, e o outro cara deve ser o superior dela que vai conduzir o interrogatório. Nos é dito que ela trabalhou naquele laboratório no dia 8 de agosto de 1953. Records show that you were working as a laboratory technician on the night of August 8, 1953. Is this correct? Yes, that is correct. E pelo visto, houve um incidente no quarto 24. Ela estava na sala e ouviu os gritos do Dr. Reynolds. Ao chegar lá, ele estava espalhado em todo lugar. Então eles falam do Asset 0235, no caso a criatura, ou experimento, ou cobaia. Where was Asset 0235? That thing is no asset. It's a monster. Então ela diz que não é um experimento. Eles criaram um monstro, não estão seguros. E aí ela salienta algo que faz sentido com o que aconteceu com a Sidney. You don't understand. This facility, not just things inside of it, it's all evil. I need to leave. Como se o prédio estivesse contaminado com algo. Ele pede para ela descer até lá, ela se recusa, uma discussão se inicia e de repente... Agora sabemos o que ocorreu lá. A coisa que perseguiu a Sidney é um experimento que saiu do controle e finalizou o médico, o Dr. Reynolds. E em seguida, a médica surta, pega uma arma, atira em alguém, ou foi finalizada e a gravação se encerra. Bizarro. A fita termina, a sala escurece por um segundo, mas quando a câmera vira, as luzes estão acesas. E é aí que o terror muda de forma. Porque pensa comigo, o prédio devia estar abandonado, sem energia, sem gente, e agora tem luz elétrica lá funcionando como se fosse 1953. E aqui começam as minhas teorias. Pode ser que a Sidney tenha entrado num tipo de looping temporal e voltou no tempo justo na época que esse experimento ainda estava ativo, e isso explicaria esse projetor funcionando. E até mesmo o fato do prédio estar limpo, e até a voz da médica dizendo que não podia mais ficar ali. E nisso nós vamos para a segunda teoria, que ela entrou num tipo de backroom. E para quem não conhece, uma rápida explicação do que são backrooms. Backroom é um conceito criado na internet em fóruns de terror, uma realidade paralela, um vazio infinito, formado por corredores monótonos, salas sem janelas, carpetes úmidos, zumbidos eternos e a sensação que algo te observa o tempo inteiro. Mas não são só corredores, são camadas de realidade distorcidas, lugares onde o tempo não passa direito, onde o espaço se dobra, onde as regras do mundo real não valem muita coisa. Sidney talvez tenha noclipado, como se estivesse atravessando a realidade e parado em um lugar entre tempos e lugares. Isso explicaria tudo: as luzes, a estrutura mutável, o elevador que aparece do nada, a porta que leva para um andar que nem existia e, o mais importante, a criatura. Porém, tem um detalhe que torna tudo nas backrooms ainda mais perturbador. Sempre tem uma coisa lá dentro. Um ser, uma entidade, uma criatura. Algo que te persegue. Tá sempre longe até que não esteja mais. E o pior de tudo, os corredores não acabam e não fazem sentido. Você anda, anda e parece que tá voltando sempre pro mesmo lugar. Tipo num labirinto vivo. Pensando logicamente, o prédio que a Sidney entrou não parecia ser tão grande assim. Mas depois que ela passou por aquela porta, a gente viu novas áreas, lugares que não existiam e elevadores que surgem do nada. Tudo isso é típico das backrooms. Espaços infinitos, sem lógica de arquitetura, sem saída clara e com uma coisa ou alguém que sempre no encalço. Subseguindo, ela tem um primeiro encontro direto com a coisa. De longe, parece uma pessoa, uma forma preta, humanoide, mas quando a câmera corta para outro frame, a gente vê a mão escura e 3 garras bem definidas. E aí que o negócio fica mais físico e real. Logo depois, ela encontra a porta da escadaria e ao invés de fechar com calma, ela bate a porta com tudo. E claro, a criatura estava no andar de cima e agora desce a milhão. Mas aí o bizarro acontece. What the fuck? A Sidney vai pra dentro do elevador. Se voltarmos um frame antes, dá pra ver a placa, level 1, no caso, nível 1. E no elevador, nível B, traduzindo subsolo. A falha acontecendo, o portal, nem ela entendeu o que aconteceu. Lá no subterrâneo, ela podia ter revistado essas caixas, ver se achava alguma coisa útil, mas não, ela segue. E aí se depara com a porta, Room 24. Se você lembrar, se você voltar um pouco na gravação, vai saber que foi aí que a merda toda aconteceu, nesse quarto, que a coisa finalizou o Dr. Reynolds e deixou ele espalhado por todo o canto. Isso ativou o desespero dela. Por isso ela entrou em pânico e fugiu, mas foi tarde e ela acabou dando de cara com a coisa.
Ela desce correndo as escadas e permanece lá embaixo, até que acende a luz e pisa no documento. There, Laboratory Log, Asset 0235, Room 24, status em progresso, data 8/8/1953. Isso conecta tudo. Ela não tá mais em 2008, tá? Ela não está mais no prédio como ele existe hoje. Ela tá dentro da experiência, presa no tipo de fenda entre passado e presente. E a entidade que a persegue é o resultado final. O experimento que nunca foi contido, que nunca terminou, que continua em progresso até hoje. Agora, sozinha no escuro, ela ouve um barulho na sua frente, as garras da coisa aparecem, a câmera falha e a gente vê sua forma final, ser alto, escuro, sem rosto, sem qualquer cor de pele humana, as garras, os glitches, a luta, os gritos e agarrando ela nos momentos finais, ainda se debate, até que para. E com isso, a fita termina. Mais perguntas do que respostas. Não tem uma continuação desse vídeo ou uma coisa assim. Sidney Barber nunca mais voltou pra casa ou foi vista novamente. E pra você que chegou até aqui, eu não quero acabar esse vídeo de uma forma pessimista. Então, vamos pra verdade. Esse vídeo é uma montagem muito bem feita. Nenhuma garota desapareceu ou foi finalizada. Provavelmente muitos de vocês já tinham sacado o que era, mas pra quem não sacou, eu não quero me passar por mentiroso aqui. Sim, isso é um curta-metragem. Muito bom, muito bem feito. A mocinha, a Sidney, é uma atriz. E o estilo é um mix de found footage com analog horror, somado com a vibe de Backrooms. Ficou muito legal. Quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei entusiasmado. Mas reassistindo e pesquisando, deu pra perceber que era um ARG. Tem alguns momentos que me tiraram bastante da experiência, eu admito, tipo o data show ligado, as luzes acesas, os corredores infinitos, sendo que o prédio não parecia nem ser metade daquilo. Mas ainda assim, funciona. Vale a pena você conferir quando esse vídeo acabar, principalmente se você curte esse tipo de conteúdo mais imersivo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo seu acesso e comenta aí o que você achou desse estilo de vídeo. E se curtirem eu trago mais conteúdo assim, porque cara, deu um trabalho danado pra montar esse roteiro aqui, que deu 18 páginas. E caso tenha saído algum barulho de cachorro, desculpem, tipo agora, porque essas porras não param de latir e eu não consigo controlar o ambiente à minha volta. Um salve pro Murilo, novo membro do canal, seja muito bem-vindo. Em breve vamos estar soltando conteúdos exclusivos para membros. Você que quer entrar pra comunidade de membros do canal, do Ghostface ou dos Hunters, você clica no Seja Membro e veja os níveis, benefícios de cada nível, beleza? Bom gente, vou indo nessa, é isso aí, até a próxima e lembrem-se, fiquem longe de prédios abandonados e se forem, levem uma arma, levem pessoas e se cuidem, beleza? Agora sim, tchau!